Shalom a todos meus irmãos, Shalom Uvrahá, bênção e paz e bênção a todos meus irmãos que têm nos assistido a cada live, a cada mensagem, a cada pregação. É um motivo de muita alegria falar com vocês da grandeza do Eterno, né? Da grandeza de Kadosh Baruch, o santo bendito seja ele. Então, nós iremos assim estudar hoje um estudo maravilhoso. Hoje vai ser mais um estudo, né? Vai ser mais um estudo. E hoje nós vamos falar quem será levado e quem será deixado. Quem será levado e quem será deixado. Nós ouvimos muitas narrativas, mas você vai ter a oportunidade de estudar nessa noite. Como assim? Quem será levado? Para onde vai ser levado? Quem é que vai ser deixado? Vai ser o justo? Vai ser o ímpio? As narrativas que nós assim ouvimos com frequência e que é predominante é que quem vai ser deixado é os ímpios, né? Então vamos nessa noite aprender um pouquinho sobre a palavra do Eterno, o que ela nos diz. E com certeza a palavra do Eterno irá falar em seu coração coisas maravilhosas. Então, de costume, eu sempre falar a todos aqueles que eu assim compartilho da mensagem, é necessário, meus irmãos, é necessário ter em nós o mesmo espírito, a mesma disposição, a mesma curiosidade que tiveram os bereanos lá no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 17. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos. Então, essa deve ser a disposição e a curiosidade de todos aqueles que pronunciam o nome de Mashiach, todos aqueles que querem agradar a Mashiach, que querem agradar a Yeshua. Em Atos 17, capítulo 11, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma base que nós devemos ter. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. E eles receberam a mensagem com entusiasmo. Entusiasmos. Examinando o Taná está se referindo aos profetas, ao Taná, e todos os dias para ver se o que Shaul é o nome de Paulo no hebraico, Shaul, para ver se o que Shaul dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Então, o que acontece? Para que eu venha assim extrair a verdade, para que eu venha descobrir a verdade, é necessário ter a mesma atitude que
os nossos irmãos ali, os bereanos, tiveram. Os bereanos, eles tiveram uma ação diferente dos que os que viviam em Tessalônica, porque eles, ao ouvir a mensagem com entusiasmos, examinavam as escrituras para saber se o que Paulo estava ensinando estava de acordo com as escrituras sagradas. Porque nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico. Nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico. Nem tudo que as pessoas citam da Bíblia é bíblico. Então tem pessoas que podem... Hassatan, ele é o maior teólogo. Ele é o maior teólogo. Então Hassatan, ele usou a Bíblia, as Escrituras, para com Mashiach, para com Yeshua. Então, devemos assim, todos os dias, confrontar aquilo que nós ouvimos, daquilo que nos foi ensinado ao longo de toda a nossa caminhada. Então devemos confrontar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós internalizamos em nossas vidas. Então devemos confrontar. Obrigado. Então devemos confrontar, porque nós não somos o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. A verdade é Yeshua. É Yeshua HaMashiach. Então todos os dias, meus irmãos, eu confronto aquilo que eu estudo, que eu ouvi, seja de um rabino, seja de um roxim, seja de quem for. Tudo aquilo que eu estudo e que eu ouço, eu confronto. Confronto com o quê? Confronto com a palavra de Deus. Eu confronto com as Escrituras, porque as Escrituras, ela deve ser minha vida suprema. Suprema. Eu tenho que ouvir todo mundo. Eu tenho que ouvir do mais simples ao maior de conhecimento. Mas eu tenho a minha obrigação de, como um discípulo de Yeshua, eu tenho que confrontar aquilo que eu tenho ouvido. Eu não posso ficar... tem pessoas que vão para as suas devidas denominações e malmente abre as suas Bíblias. Então, nós, como os discípulos de Yeshua, devemos ter uma postura diferente. Nós devemos ter uma postura de examinar. Não é porque o líder está na frente, o rabino, ou o bispo, ou o roshi, ou os roshi, ou qualquer líder, que vem estar na frente. Não é porque ele está na frente, que ele é autoridade, que você tem que estar que nem uma catenha de balanço na cabeça. Você tem que confrontar aquilo que você ouviu dele com as escrituras sagradas. Está de acordo? Tá. Se não estiver de acordo, joga no lixo. Porque assim fizeram os bereanos aqui de capítulo 17, versos 11 de Atos. Eles examinavam o que Paulo estava falando com as escrituras, confrontando. E quem era Paulo? Paulo, segundo as escrituras, ele recebeu diretamente de Yeshua. Olha só. Então, quando se trata da sua salvação, quando se trata da palavra de Deus, você não pode abrir exceção para ninguém. Você não pode, porque pode custar, pode custar a sua salvação. Por quê? Porque se você abraçar uma heresia, se você abraçar uma mentira, que leva a palavra de que fere aos princípios, que fere a espinha dorsal, você está dentro da água. Então, é maravilhoso, né? Então aí tá minha esposa aí, Shalom. Shalom, a irmã Gelza também. Shalom a todos os irmãos. Shalom, shalom, minha irmã. Então eu irei fazer assim um tefilá. Nós assim
nós iremos iniciar esse estudo tão maravilhoso. Avinu Malkei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus e em todo lugar ao mesmo tempo. Nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de falar da Tua grandeza, Pai. Que nessa manhã, que nessa noite, ou seja, ou nessa manhã, dependendo de cada fuso horário, mas aqui no Brasil, é noite. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno abençoe cada um que vier ouvir essa mensagem. Que o Senhor assim fale de forma clara, de forma, meu Pai, não deixando dúvida no coração de cada um. E assim, meu Pai, eu te suplico em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, nós não devemos abrir exceção para ninguém, não. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, hoje vai ser um estudo falando quem será levado e quem será deixado. Quando eu falo Yeshua, eu estou falando o nome de Yeshua no original, no hebraico. Então aqui eu estou falando para dois públicos. O público que tem o conhecimento do judaísmo e o público que não tem o conhecimento. Então, todas as vezes que eu falar Yeshua, eu estou falando da pessoa de Jesus, certo? Então aqui vamos lá. Então, aos meus irmãos, que peguem a sua caneta, a Bíblia, e confronte aquilo que vocês vierem assim a estudar nessa noite. Aqui, uma falsa interpretação dos textos bíblicos gera uma falsa esperança que não foi ensinada por Yeshua e nem por seus discípulos. O engano que os salvos serão levados para os céus na volta de Yeshua. Aqui diz em Mateus capítulo 15, versos 13, olha só o que diz. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, Mashiach aqui, ele está debatendo com os fariseus ali. E Mashiach está falando, olha, todos os ensinamentos, tudo aquilo que o meu pai não plantou, que o meu pai não ensinou, não falou, será arrancado pela raiz. Então ele está falando aqui de ensinamento, que toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, todas as mentiras ensinadas pelo mundo religioso, que não estão em harmonia com a Torá, o Taná. A Torá é os 5 livros de Moisés, o Taná é os profetas, e os que não estão de acordo com os escritos, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, será arrancado pela raiz. Então Yeshua está falando aqui bem claro que todo ensinamento que não se harmoniza com a palavra de Deus será arrancado. Junto com aqueles que também, isso aqui é profundo, junto com aqueles que também assim ensinam. Olha só o que diz aqui. O texto que serve de referência para este estudo está em Mateus 24, do 36 a 44. Mateus. Hoje nós vamos dar um estudo maravilhoso. Então, Mateus, deixa eu pegar essa daqui. Deixa eu usar. Eu vou usar João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Vou usar ela. Então vamos lá. Então, o texto básico vai ser Mateus 24, do 36. Os irmãos acompanhem. 24, do 36 a 44. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem um filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um deixado e outro levado. Estando duas moendas no moinho, será uma levada e uma deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o nosso texto básico é Mateus capítulo 24, do 36 a 44. Mas a respeito daqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, e nem o filho. Então aqui, né, Mashiach fala da época de Noé. Noé, que anterior ao dilúvio, muitos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É a mesma coisa que está acontecendo em nossos dias hoje. Mas o que eu quero falar é que quem foi levado da face da terra foi os ímpios. E quem foi deixado? Noé, que permaneceu. Né? Os ímpios foram levados, os ímpios foram arrancados, foram retirados da face da terra. Isso. Então aqui nós vemos que os ímpios da época de Noé foram os que foram eliminados. Né? Então assim, fala também que estarão dois, um será levado e outro deixado. Já falando já da vinda do Filho do Homem, da vinda de Mashiach e Yeshua. Então isso, nesse versículo, no capítulo 24 de Mateus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no princípio. De que aqueles que estiverem em obediência, aqueles que estiverem agindo por fé, aqueles que estiverem seguindo o que o Eterno determinou, será deixado, e aqueles que desobedecem será retirado. Vamos para frente. Com a febre do rapto secreto implantada a partir do início do século XIX, a ideia de um estágio no céu assumiu grandes proporções. Quem vai querer ficar aqui nesta terra? É uma das muitas perguntas cuja resposta sempre é negativa. Ninguém está interessado em ficar na terra. De onde, no entanto, surgiu a doutrina que o homem que serve a Deus vai para os céus. É quando Yeshua, Jesus vier, um será levado e outro será deixado. Quem é? É quem nessa história? Então, desde o século XIX, se levantou um ensinamento, uma doutrina, como eu falei, uma doutrina errônea, biblicamente, com que iremos para o céu, que iremos ser levados. E quem vai ficar é os ímpios. Esse sempre foi o ensinamento nos meios dos sistemas, né? E que tem predominado muitos tempos. Mas com Deus
nesses últimos dias, tem despertado a sua igreja, despertado para examinar mais as Escrituras, em ter acesso aos originais. Então, o que acontece? Se a terra, está contaminada, quem é que quer ficar na terra? Segundo os ensinamentos, os conceitos que foram levantados por essa doutrina no século XIX. Então, se fala de um estágio no céu, se fala de um arrebatamento, né? E aqui nós vimos que é totalmente diferente do que as Escrituras diz. Lá em Mateus 25, 31, diz que Machia voltará com todos os seus anjos e se assentará no trono da sua glória. Que trono da sua glória é essa? Então esse ensinamento, essa passagem de Mateus 25, 31, joga por terra esse ensinamento do século XIX, de que os santos irá fazer um estágio nos céus, que os santos será arrebatado e que vai ficar na terra sofrendo é os ímpios, é os judeus, né? Então isso é o que se ensina, né? Mas diante da palavra de Deus, isso não tem bases, porque se Machia ele volta, nós vamos recepcioná-los, ele nas nuvens, no ar, para assim ir para Jerusalém, para o Monte das Oliveiras em Jerusalém, a qual vai se cumprir a profecia de Zacarias 12:14, que diz que o seu pé descerá no Monte das Oliveiras e se abrirá uma fenda. Ali, quando nós olhamos as fotos de Jerusalém, dos muros, tem ali a porta dourada, aquela porta famosa, tem uma profecia em Ezequiel que fala dessa porta. Então, ao longo da história se criou ali um cemitério, porque o cemitério, como Yeshua, ele é sacerdote da ordem, é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Segundo eles, fez aquele cemitério porque um sacerdote não pode passar pelo cemitério porque é um local impuro. Mas eles não estavam, eles não estavam tendo conhecimento que é uma profecia em Zacarias e que Machia descerá no Monte das Oliveiras e se abrirá a fenda. E ele entrará pela porta dourada para entrar no santo, para entrar no Beit Hamikdash, que será ali construído. Então o que acontece? E nós estaremos nesse momento com Machia. É da onde ele vai organizar a terra, de Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Por isso que diz lá que na festa de Sucote, na festa das cabanas, todas as nações subirão a Jerusalém para assim adorar o rei. E as nações que não mandarem representante não serão abençoadas com a chuva. Ou não vai cair bênçãos. Essa nação vai ser punida com maldição. Então isso está falando de um momento que vai ser na terra. Não vai ser no céu isso. Está falando da terra. Então isso aí vai totalmente confrontar esse ensinamento de que os salvos, os que vão ser salvos, vão passar um estágio nos céus. E que a terra vai ficar vazia, que a terra vai ficar só os ímpios, não. Aqui pela palavra de Deus, quem vai ser retirado está lá, a qual nós continuaremos a ler aqui, né? Os discípulos de Yeshua tinham a fé de uma morada no céu? Um questionário. Nós vamos ver os capítulos 19, versos 11 e 12 de Lucas. Seguindo também em Lucas 24,
Vamos ler devagarzinho. Vamos ler devagarzinho. O estudo é para ser mastigado. Então, Lucas 19, capítulo 11 e 12. E ouvindo eles essas coisas, eles prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse: pois certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então aqui, completando com 24, 21, então aqui ele não ia assumir logo o reino, e a partir depois ia voltar, certo? Então 24, 21. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, sempre foi um pensamento predominante no nosso povo de Israel, em o reino de Israel, a nação de Israel ser restaurada. Porque eles falaram assim, nós pensávamos que fosse ele, que fosse remir Israel, que fosse restaurar Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. Então aqui nós vemos que não havia na época um ensinamento ou um pensamento de o povo sair da face da terra. Ou seja, a terra seria restaurada. Sempre foi esse pensamento predominante naquela época, de Israel ser restaurado, do Eterno libertar o seu povo de seus inimigos. Nunca foi partir para morar nos céus. Então, esse não tem uma base nas Escrituras. Então, aqui João, capítulo 6,15. João, capítulo 6,15. Olha só o que diz. João capítulo 6, verso 15. Sabemos, pois, Jesus que havia de vir, vendo, pois, naqueles 6, 14 e 15, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Yeshua tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Yeshua que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, Mashiach estava ali operando milagres e o povo percebeu que tinha se cumprido nos dias dele o que falou Moshe, que o Eterno ia levantar um profeta semelhante a ele. A coisa está lá em Deuteronômio 18. Então ele falou, não, é esse aí, porque ele está operando milagres e ele fala de Deus, e ele fala a Torá, não só operando milagres, mas porque Yeshua confirmava a Torá. Então aqui, Yeshua já vendo aquilo neles, Yeshua se retirou, porque eles já queriam pegar Yeshua e colocar já como rei. Já queria colocar como rei. Então aqui, olha o que diz aqui também em Atos capítulo, só para vocês verem, meus irmãos, que diante das Escrituras nunca foi esse entendimento de uma estadia no céu, nunca foi isso. Então sempre foi o reino ser restaurado de Israel, e assim restaurar novamente a terra. O propósito de Deus, como Yeshua falou, que o Filho do Homem veio resgatar o que havia perdido. O que Mashiach veio resgatar o que havia perdido? O que Adão entregou a ele. Adão entregou o domínio a Satã, quando pecou contra o Eterno, quando desobedeceu contra Deus. Entregou o domínio do mundo a Satã. Então, quando Yeshua falou, o mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno.
Mas Yeshua veio resgatar o que havia perdido. Yeshua é o segundo Adão. Então nunca foi um conceito de morar no céu. Olha só o que diz aqui em Atos, capítulo 1, versos 6 a 8. 6 a 8. Aquele, pois, que havia 6 a 8. Capítulo 1, versos 6 a 8. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Então nunca foi esse ensinamento de a igreja ser retirada, de o povo ser retirado da face da terra. Os discípulos questionaram aqui, mas é agora que vocês vão, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, que o Senhor vai restaurar Israel. E Yeshua falou: não compete vocês saber isso agora. Não compete. Isso está no poder do Pai. E segundo a palavra do Eterno também, diz o limite da habitação do homem. Agora nós continuaremos a ler e lá na frente nós vamos assim puxar esse versículo. E em nenhum momento pensava em um reino no céu. Quando diz assim a palavra de Deus assim, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Porque o reino não é da terra, o reino é do céu. Reino dos céus. O divino vai vir reinar conosco. Vai vir reinar na terra. Por isso que fala reino dos céus. Não é reino no céu. É reino dos céus. Porque é divino, vai descer. Se cumprindo o que Machia falou em Mateus capítulo 6. Que seja feita, Pai nosso que está nos céus, que seja feita na terra como é no céu. Então nunca foi ensinado por Yeshua e nem pelos apóstolos uma morada do ser humano no céu. Não existe isso. E isso é uma doutrina pagã, uma doutrina que não condiz com o que foi ensinado nem pelos profetas, nem por Yeshua e nem pelos apóstolos. E nem pelos apóstolos. Então aqui, esse é o primeiro questionário. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que nunca foi ensinado uma morada nos céus. Agora, segundo questionário. Ao informar aos judeus incrédulos da sua ida para um lugar onde não poderia segui-lo, o que conclusão chegaram? Vamos ver. E isso o intrigou e perguntaram entre si: para onde irás este? Para onde irá este? Que não acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos? Isso está em João capítulo 7. João capítulo 7, 33 a 36. Numa outra abordagem, Yeshua, Jesus, repetiu-lhe o assunto. E desta vez pensaram que ele queria se matar. Yeshua, Jesus, disse-lhe: vós sois debaixo. Olha só. Então, nunca foi um pensamento deles que Yeshua ia subir. Sempre foi um pensamento de baixo. Será que ele vai para os dispersos que está na Grécia? Será que ele vai se matar? Aí Yeshua fala: vós sois de baixo. Yeshua que diz isso. Vós, o ser humano, sois de baixo. Vocês são do planeta Terra. Vocês são habitantes daqui.
né? Olha só o que diz. O terceiro questionário. Aos judeus incrédulos, era-lhe impossível seguir Yeshua, Jesus, aos céus. Será que a situação com apóstolos era diferente? Nós vamos ver pode anotar aí, em João capítulo 13, 33 e 38. Nós vamos ver agora. Igualmente, os discípulos desconheciam a possibilidade de uma ida aos céus. E quando Yeshua, Jesus, repetiu-lhe a mesma palavra, ou seja, que não podiam segui-lo, ficaram imaginando coisas. Pedro, intrigado, indagava: Senhor, para onde vais? Eles não faziam a menor ideia. Não criam numa ida aos céus. A tristeza que bateu aos discípulos, portanto, não era por não poder ir aos céus, mas por terem que se separar da companhia de Yeshua. Pedro estava disposto até morrer para que isso não acontecesse. Então sempre foi o ensinamento entre Machia e seus talmidins de um ensinamento do ser humano ser restaurado, e futuramente a terra também será restaurada com a volta de Machia. A palavra do Eterno fala que será novos céus e nova terra. Então os discípulos aqui estavam com medo de se separar de Machia. Não era um pensamento de ir morar aos céus, porque nunca foi ensinado isso. Né? O questionário o quarto questionário. Para confortar os seus servos e conscientizá-los de que a separação era uma condição necessária e provisória que lhe prometeu o mestre. Né? Para confortar seus servos e conscientizá-los de que a separação era uma condição necessária e provisória. E o que lhe prometeu Yeshua, o mestre? Preparar um lugar, depois voltar para estar com eles. Durante este período, eles seriam confortados pela presença do Espírito Santo e se ocuparia em testemunhar do Evangelho do Reino para todas as nações, até a implantação do reino, a qual está lá em João capítulo 14. Então, Machia, ele fala aqui, né, vou vos preparar lugar, não é para morar no céu, porque ele diz, e voltarei, né, e voltarei. Capítulo 14, 14, 14, cadê? 14, 3, 14 versos 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então ele está falando aqui, Machia, não é em morar no céu, porque sempre a casa nos ensinamentos do Taná, a casa do pai era o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Por isso que o profeta, o Melech Davi, ele fala, me alegrei como me dizia, vamos à casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? A casa do Senhor era o templo, o Beit HaMikdash, o templo sagrado, aonde a presença de Deus estava lá. Né? Então, lá em Jeremias também fala que as pessoas queriam estar mais próximas da casa de Deus. Queriam construir próximo ao templo Beit HaMikdash. Porque sabiam que estar próximo ao templo da o templo da Beit HaMikdash era também sentir a presença do Todo-Poderoso. Então, todos queriam pelo menos morar perto para contemplar o templo de longe. Então sempre foi esse ensinamento.
Então olha só o que diz aqui. A cidade celestial, em Apocalipse, a cidade celestial virá para cá depois do milênio e da restauração da terra. Apocalipse 21. Olha só o que diz aqui. Como é que as pessoas que as pessoas vão morar no céu? Se em Apocalipse fala isso. Apocalipse 21, do 1 a 14, do 1 a 4. E vi um novos céus e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o meu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Então, como é que nós vamos morar no céu se a nova Jerusalém vai descer? Vai descer para quê? Para ficar vazia? Não tem como, né? Não tem como. Então são ensinamentos que se levantaram, né? E até os dias de hoje se ensinam que não tem harmonia com as escrituras sagradas. Então, o quinto, tem sido dito aos crentes que muitos ficarão aqui na vida de Yeshua. E isto não é bom, que passagens são usadas para se provar isso. Então aqui, Mateus 24, olha só o que diz aqui. Mateus 24, 40 e 41. 24, 40 e 41. Então, estando dois no campo, será um levado e um deixado, né? E estando duas moendo, um no moinho, uma será levada e uma deixada. Esse é um versículo mal interpretado. Interpretado erroneamente. Por quê? Porque se interpretam esse versículo erroneamente, né? Dizendo que os que vão ser levados vai ser os salvos. E isso não tem fundamento nas escrituras, porque os que vão ser levados é os ímpios. Os ímpios é que vai ser arrancado da face da terra, né? A palavra do Eterno fala que o Eterno enviará os seus anjos e arrancará da face da terra todo aquele que comete iniquidade, que comete transgressão contra a Torá. Então sempre foi o ensinamento, até na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, Yeshua fala, bem-aventurado, capítulo 5, verso 5, Yeshua fala, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Sempre foi esse entendimento, né? Então muitos pegam esse versículo aqui erroneamente para aplicar de que quem vai ser levado é o justo. Não é o justo. Quem vai ser levado é os ímpios. Porque os justos, aí vai se cumprir o que está lá em Salmo 91. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Ali é uma profecia para o milênio, a qual está escrito também lá em Isaías também, que nós seremos protegidos pelas coisas que acontecerão naquele dia. Nós estaremos já com Mashiach, reinando com ele.
né? Então um será levado. Quem vai ser levado? Os que vão ser destruídos. Será arrancado da face da terra. Como aconteceu nos dias de Noa. Quem foi levado? Quem foi levado foi os ímpios. E Noa continuou, né? Como Yeshua falou, como foi nos dias de Noa, será também na vinda do Filho do Homem, né? Casavam-se, davam-se em casamento, né? Então aqui, nós, em Provérbio 2, 21, olha só o que diz aqui, Provérbio capítulo 2, 21 e 22, Provérbios capítulo 2, 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alevosos serão dela exterminados. Ou seja, cumprindo o que está aqui em Mateus, que os anjos serão aqueles que vão fazer a limpeza. Os anjos vai ser o agente do Eterno de fazer a limpeza, né? De fazer a limpeza. Deixa eu ver aqui, Mateus 24. Olha só o que diz aqui. Mateus 24. Que Yeshua lhe fala que os anjos... Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí também se ajuntarão as águias. Quem são as águias? As águias são os anjos, que vão tirar esses mortos. Quem são os mortos? Os ímpios. Os ímpios que são os mortos. Os ímpios que não tiveram, durante a sua caminhada, a sua jornada na face da terra, não tiveram comunhão com Deus, obediência, serão arrancados. E quem vai permanecer? Os sinceros, os justos, vão permanecer na face da terra, vão morar na terra, né? Em harmonia com Mateus 5, verso 5. Então aqui o sexto questionário. De acordo com a hermenêutica, o que somos recomendados a fazer ao estudarmos a palavra? Uma pergunta. O que nós somos recomendado a fazer ao estudarmos a palavra? Que importante revelação Yeshua Jesus nos deixou? Duas perguntas, né? Embora os teólogos sejam unânimes em dizer que não se pode isolar um verso do contexto, ou seja, olha só, a hermenêutica, a ordem que eles criam, né, de hermenêutica, que não pode ler um versículo fora do seu contexto, né? Por exemplo, eles não acreditam que você pode pegar versículos da Brit Hadashah com a Taná para harmonizar todas as escrituras. Ele quer que todo o entendimento esteja dentro do contexto. Então essa ordem hermenêutica é uma ordem errônea, né? Errônea porque se sustenta uma mentira a qual foi levantada no século XIX. Porque olha só o que diz aqui. Embora os teólogos sejam unânimes em dizer que não se pode isolar versos do texto e forçá-lo a dizer outra coisa, esta prática é muito comum. O capítulo 14 de João é um exemplo usado e mal interpretado. Na frase diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou vos preparar lugar. Ignorando que todo o contexto deste final do capítulo 13 trata-se de uma separação de tristeza dos discípulos e não de uma ida aos céus. Analisando fielmente a Mateus 24, 38 a 41, vamos constatar que Yeshua não disse: os justos serão levados da terra. Muito pelo contrário, ele afirmou que, como foi nos dias de Noa,
será também na sua vinda. Nos dias de Noé, quem foi levado? Quem foi levado ou destruído pelas águas do dilúvio? O justo ou o ímpio? Se nós concordarmos com Yeshua, Jesus, vamos entender que os ímpios é que serão levados ou destruídos. Os justos ficam, né? Então aqui nós vemos que o Yohanan, capítulo 14, lendo do 13, do capítulo 13, está falando de uma partida de Machia, né? Da tristeza que os discípulos iam ficar, né? Então muitos estudiosos, né, eles ensinam coisas que não convêm, né? Que se você for seguir ao pé da letra a hermenêutica deles, né? Por isso que muitos teólogos faz curso de teologia, segue a risca aquilo ali. E por isso que levam, né, a palavra de Deus a não se harmonizar. E a palavra de Deus, ela deve se harmonizar. Olha o que diz aqui. Em se tratando dos salvos, dos justos, as escrituras mencionam que estes serão retirados da terra? Quem será desarraigado daqui? Vários textos bíblicos alertam-nos que os ímpios serão desarraigados da terra. Olha o capítulo. Salmo 52, versos 5 e 6. Salmo. Vamos ler. Vamos partir para Salmo. Olha só o que diz aqui. Salmo. Vamos para o livro de Salmo. Salmo 50, 52, 5 e 6. Também Deus destruirá para sempre e arrebatar-te-á e arrancar-te-á tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. 5 e 6. E os justos o verão e temerão e se rirão deles. Olha só. Os ímpios serão desarraigados, arrancados, destruídos, e os justos vão rir dos ímpios sendo destruídos. Olha. E os justos o verão e temerão e se rirão deles. Então agora, 10 de Salmo 10. Salmo 10, verso 16 a 18. O Senhor é Rei eterno da sua terra. Serão desarraigados os gentios, os ímpios. Agora até o 18. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos. Confortará os seus corações, os seus ouvidos estarão abertos para eles, para fazerem justiça aos órfãos, aos oprimidos, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Ou seja, o ser humano é da terra. É o que Yeshua falou justamente o que estava. Por isso que Yeshua foi reconhecido como o ungido de Israel. Porque ele confirmou a Torá, ele confirmou os profetas, né? Quando Yeshua fala assim, vós sois da terra, ele está confirmando o que estava nos escritos, nos salmos. Então aqui, 37 de Salmo, 37, versos 9 e 10. 37. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Aqui está falando para o justo, o tzadik, né? Então, agora o versos 20. Olha o que diz aqui, versos 20.
mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumo se desfarão. Então aqui é maravilhoso. Olha só o que diz aqui também. Versos 35, olha o 35. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. 36. Mas passou e já não é. Procurei um, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera-o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Então, fala aqui para notar os retos, e o futuro dos justos serão de paz, de alegria, meus irmãos. Então, aqui o 39. Mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza, no tempo da angústia, e o Senhor o ajudará e os livrará. Ele o livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Então, aqui, isso aqui é promessas. Promessas que o Eterno fez através de seus servos para os justos. Então aqui, mas os santos aqui permanecerão. Provérbio 2, 21 a 22, a qual eu li. Salmo 91, o que eu citei aqui, Salmo 91. Olha só o Salmo 91. Então, Salmo 91 é uma profecia. Salmo 91, 7 a 10. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharão e verão a recompensa dos ímpios. Os justos, meus irmãos, vão ver a recompensa dos ímpios. E aqui é na face da terra, é na terra. Né? Somente com os teus olhos olharão e verão a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Praga nenhuma vai chegar à tenda do servo do Eterno. Isso aqui é uma profecia para o milênio. Né? Aqui é uma promessa para o milênio. Né? Acontece no dia de hoje. As pessoas obedecendo a Deus, não chega mesmo não a praga, porque o Eterno assim tira. Está correto, pois nós somos os filhos do reino. E o reino é nosso. Quem tem que sair daqui é o joio. Não é a planta que Deus... Não é a planta de Deus. Esta tem de ser arrancada, o joio. Ele, porém, respondendo, diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora nós lemos no início, em Mateus 15, versos 13. Deus, ele deu a terra aos filhos dos homens, e não os céus, pois este é o seu trono. Salmo 115, versos 115, versos 15 e 16. E Mateus 5,5, os justos herdarão a terra. Olha o que diz lá em Atos 7, 49. Olha o que diz aqui Atos 7, 49 para nós. 7,49 diz: o céu é o meu trono, e a terra o estado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, isso deixa bem claro. Agora, o questionário de número 8. Sabemos que cada destruição advinha do Armagedon. O juízo de Deus sobre os reis e nações, poucos homens restarão. Isaías 24, verso 6. O que acontecerá aos demais? Na parábola do trigo e do joio, este é o tempo que foi chamado de ceifa. Mateus 13, versos 30. É o grande momento de separar-se o joio do trigo, os filhos do maligno, dos filhos do reino. Este trabalho compete aos anjos do Senhor, que virão na frente e alcançarão como águias os ímpios. Mateus 13,
versos 40 a 42. Então, os anjos, ele tem simbologia de águia, porque os anjos é que vão fazer a limpeza. Não é nós, é os anjos. Mateus 13, 40, olha só o que diz. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão de seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ás na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui se joga por terra todo o ensinamento de um estágio no céu, uma morada no céu. Então sempre foi de que os justos herdarão a terra. Então todos os ímpios, olha só o que diz aqui. Isso aqui é mais profundo ainda, meus irmãos. Quando Mashiach vir, esse é um estudo de profecias. Quando Mashiach vir, por exemplo, Mashiach ele chega hoje. Ele chega hoje. Mashiach ele chega hoje. E ele chega aqui agora. Ele chegou aqui agora. Nós iremos recepcioná-lo ele no ar. Nós iremos recepcioná-lo nas nuvens. E nós iremos para Jerusalém. Uma boa parte desses ímpios, eles serão exterminados, serão arrancados pelos anjos. Os anjos ele tem uma função aqui de águia. Não é águia de rapina, o animal mesmo, mas ele tem simbologia de águia, é o anjo. Então eles irão tirar do reino de Mashiach aquilo que causa escândalo. Mas vai ter um restante que vai continuar. Vai ter um restante que vai continuar. Que é justamente esse restante que irá subir a Jerusalém de ano em ano para adorar o rei, que é Yeshua. E nós já estaremos com Mashiach. Aí o que acontece? Hassatã vai ser aprisionado durante 1000 anos, Então, esse restante das nações, que vão ficar, Hassatã vai estar preso, eles só vão pecar contra Deus se eles quiserem. Não vai ter influência de Hassatã para assim o induzir ao erro, ao escândalo. Então, se eles praticar o pecado, é porque eles quiseram mesmo. Porque Hassatã, o que influencia, muitas das vezes joga um seta para nós, servos do Eterno, cair, para nós pecarmos, joga pensamento ruim. Durante o milênio, o restante das nações que vão permanecer ali, e que irão de ano em ano para Jerusalém, esse não terá essa influência de Hassatã para eles, com eles. Porque Hassatã vai estar preso. Aí depois de 1000 anos, Hassatã ele é solto. Aí ele sim, aí depois de 1000 anos ele vai influenciar aqueles que permaneceram na face da terra. Ele vai induzir as pessoas ao erro para ir contra Jerusalém. A guerra do Armagedon. Aí sim, todas as nações irão contra Jerusalém naquele dia, a qual o Mashiach vai derrotar, ali vai ser o final de tudo. Então irá contra o arraiá dos santos. Então isso é profundo, isso aí é estudo mais para frente que nós iremos dar com mais detalhe.
Então o que acontece? 13 serão juntos no molho queimado e destruído. Na sequência, o trigo, que é os salvos, ressuscitados, e os vivos transformados serão juntados pelos anjos nas nuvens para o encontro com o Senhor. Mateus 24, 31. 1 Tessalônica 4, verso 17. E a descida sobre Jerusalém. Zacarias, meus irmãos. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Aqui, ó. Então nós iremos recepcioná-lo, o Machia, nos ares, e irá para Jerusalém. Se nós não formos para Jerusalém agora, nós iremos com Machia, viu? Nós iremos com Machia, nós não vamos de avião não, nós vamos nas nuvens. Baruch Hashem. Então 14 versos 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então aqui se cumprirá essa profecia. E quem crê em Yeshua Jesus nas Escrituras, que provam ser aqui a habitação do justo, ou do pensamento do justo, ou no pensamento pagão e gentil que promete os céus, que Deus aos seus adeptos, ali inicia a fé dos apóstolos, e profetas, e saiam de Babilônia. Então, o que as pessoas têm que fazer é como eu falei aqui no início, nós devemos confrontar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos. Então, eu não sou o dono da verdade. A luz, a irmã já falou aí da luz, não foi? A luz está oscilando mesmo. É a luz do aparelho, minha irmã. A luz do aparelho do celular. Eu acabei me esquecendo de colocar o LED na parte para manter aceso. Mas na próxima live eu vou colocar a luz do LED. Obrigado aí por avisar, porque ficou escuro mesmo. Chega um momento que ela acende, né? Que ela acende, acendeu agora. Mas tem um momento que ela apaga, né? Não fica legal. Mas foi bom a irmã aí falar. Mas, voltando ao assunto, meus irmãos. Então o que acontece? Eu tenho vários estudos aqui, vários estudos imprimidos, e que eu vou dar uma sequência de estudo durante a quarta-feira desses vários estudos, quem será levado, quem será deixado, sobre a Trindade, sobre as profecias. Nós iremos estudar aos poucos, iremos estudar, e o objetivo é estar alicerçado, alinhado com toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Eu não acredito que aquela pessoa que tem um Ruach HaKodesh, que tem um Espírito de Deus, está no erro, Não existe isso. Yeshua, ele fala que enviaria o seu Ruach e ia nos conduzir à verdade, a toda a verdade do Pai, a verdade que é Mashiach, Então eu não acredito que a pessoa tenha um Ruach HaKodesh, e viva no pecado, viva na mentira, porque a função do Ruach HaKodesh é nos impulsionar a obedecer a Deus, conforme Ezequiel 36. Então a pessoa falar que tem o Espírito de Deus e não obedece ao que Deus determinou, isso não existe, Então não tem como o Espírito de Deus revelar uma coisa a João e a Pedro a outra. Não existe. Se vai revelar a Pedro A, vai revelar a João que é A. Se vai revelar a João azul, tem que revelar a Pedro azul. Se tratando do mesmo versículo. Então eu acredito nisso. Eu acredito no que está lá em Atos capítulo 17, versos 11, que
o que falta nas pessoas é ouvir a palavra de Deus com entusiasmo, com prazer. Porque quando você ouve a palavra de Deus de bom grado, você busca, você examina, você confronta aquilo que você aprendeu, você confronta ao que o seu líder ensinou, né? Então não é porque é um líder que você não vai confrontar o que ele ensinou. Você vai na igreja, você tem que confrontar aquilo que você está ouvindo. Você não pode ficar que nenhuma catende balançando a cabeça e sim, sim, sim. Não, ele disse isso, vamos ver aqui. Ah, mas isso aqui não está em harmonia. Então, o que prevalece é a palavra do Eterno, não é a minha. Eu estou aqui só com a função de, de, de despertar em todos a curiosidade de buscar, eu estou aqui com a função de compartilhar conhecimento, eu estou aqui com a função de fazer uma reflexão com os meus irmãos, de ajudar os meus irmãos, de ajudar todos aqueles que, que também ouvem com entusiasmo a palavra de Deus, né? Então, se a pessoa ouve a palavra de Deus e ouve a palavra de Deus sem aquele entusiasmo, sem aquele gosto, sem aquela sede, a palavra de Deus não vai fazer mudança na vida do ser humano, né? Quando Deus ele ouve a nossa oração, você pode ver que às vezes a gente oramos a Deus, mas tem dias que nós oramos que Deus responde logo. Por quê? Porque aquele dia que nós buscamos, nós oramos com a alma. E quando nós oramos a Deus com a alma, Ele ouve nossas orações imediatamente, porque a Neshama está ligado à fagulha divina. Então eu acredito nisso, eu acredito que a palavra de Deus é a verdade, ela se harmoniza. É a primeira aliança e a aliança renovada que é a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Não pode eu falar que o Novo Testamento, conhecido aí, que não é Novo Testamento, é a aliança renovada. Não existe eu pegar uma parte da Bíblia e só querer obedecer essa parte. A Bíblia é um conjunto, é primeira aliança e aliança renovada, né? Então, ela deve se harmonizar. Tudo que aquilo que eu ensinar, que eu falar, deve se harmonizar com o que está escrito, né? Se vir uma pessoa falar uma coisa e levar a palavra de Deus a tirar credibilidade dela, é porque o apóstolo, não existe isso. A palavra de Deus ela é suprema. Tem pessoas que querem tirar credibilidade, a confiabilidade da palavra de Deus para sustentar aquilo que ele acredita. Então, o apóstolo Paulo diz, ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie um evangelho além do que eu vos tenho dito, ele é maldito, ele é anátema, né? Então, isso aí que nós temos que estar atentos, meus irmãos. Irei fazer uma oração até filar. Havendo Malquei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus, nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de falar da Tua grandeza. Que o Senhor, meu Pai, possa falar de forma melhor, mais clara no coração de cada um. Aqueles que estavam em dúvida, que possam sim ser tirados através das Tuas Escrituras, Pai. Meu Pai eterno, continua nos dando força, nos dando razak, nos deu a noite em Tua presença, meu Pai, e assim te suplicamos, Pai eterno, em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, só fazendo um lembrete aqui que sábado vai ter o arroz doce, né? O arroz doce, Baruch Hashem, o arroz doce lá na Praça José Baixo, deixando aqui a todos aqueles que vêm assistir essa mensagem, né? Sábado terá, assim, o arroz doce será, assim, levado àquelas pessoas que estão com fome, aquelas pessoas não só com fome da alma, né, mas com fome fisicamente, ou muitos não têm aonde colocar a cabeça, passam necessidade. E o objetivo dessa continuidade do Ministério nas Praças, junto com minha irmã Neide, com minha irmã Gelsa, com minha esposa, com o Zé Edivaldo e com todos aqueles que vierem a se agregar, né, se juntar, o propósito é
não só alimentar as pessoas, a alma, mas fisicamente, né? Em breve estaremos se anunciando projetos em prol desse ministério, né? E a qual será revelado no momento certo. Os irmãos já estão cientes aí do que é, mas deixarei para falar na forma, no dia certo. E acredito no Eterno que tudo aquilo que é em pró do próximo, em pró da vida, as portas se abrirão. Eu não tenho dúvida disso. Os nó, as barreiras serão tudo desfeito, porque nós estamos fazendo em prol da vida. E lá em Provérbio fala: aquele que ganha a alma é sábio. Eu jamais vou debater, eu vou desperdiçar a palavra do Eterno com quem já tem conhecimento. Não vou fazer isso. Quem tem conhecimento já não necessita ouvir a palavra de Deus, porque teoricamente já conhece. Então eu quero gastar as minhas energias naqueles que estão pedindo socorro, naqueles que estão pedindo ajuda, nas ruas, nas praças. É nesses que eu vou perder, que eu vou perder não, que eu vou gastar minhas energias físicas, mas serei recompensado espiritualmente. As minhas energias será restaurada, não só a minha, mas a das irmãs, de todos aqueles que vêm estar nesse projeto, nesse projeto que eu digo assim, uma forma de falar, mas na realidade não é um projeto meu, né? O idealizador desse projeto, dessa continuidade, não é minha, é do Eterno, né? É do Eterno. Então todo o aplauso, toda a honra e toda a glória seja dada ao Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, em breve nós estaremos fazendo mais, né? De acordo com os recursos forem chegando, né? Conforme as pessoas, como tem nos ajudado, forem nos ajudando, for tocado por Hashem, por Hakadosh Baruch, nós estaremos assim dando às pessoas também que são como nós, a imagem e semelhança de Deus, dando a elas dignidade, dando a elas alimento, dando a elas o que elas precisam, né? Então isso, Baruch Hashem, né? Que o Eterno abençoe a cada um dos meus irmãos que tiveram até esse momento assistindo, né? A irmã Gelsa, a irmã Neide, a todos que vieram assistir, né? Que o Eterno abençoe e nos dê uma noite de paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.